E se tudo aquilo que você deseja profundamente estiver sendo bloqueado por um medo que você nem percebe mais? Não aquele medo que grita, que assusta, que paralisa, mas um medo silencioso, que habita o fundo do peito como uma bruma. Um medo programado, repetido, enraizado como uma prece ao contrário. A vida parece não andar, os ciclos se repetem, e mesmo quando você tenta mudar, tudo se rearranja para continuar igual. Já sentiu isso? Como se, por mais que você mentalize, afirme, deseje, algo dentro de você puxasse o freio, sem sua permissão. Bruce Lipton nos revela uma verdade tão delicada quanto poderosa. Até os 7 anos de idade, nossa mente é como um gravador silencioso. Ela absorve, sem filtros, tudo que ouve, vê e sente, e isso se torna um roteiro oculto, operando 95% do tempo sem que a gente perceba. A mente consciente, que hoje afirma, eu quero mudar, eu quero prosperar, eu quero ser amado, é como um veleiro tentando remar contra uma maré emocional muito mais profunda. Se o mar do subconsciente vibra medo, a direção da vida também vibra evasão, defesa, escassez. E o mais difícil, tudo isso acontece enquanto acreditamos que estamos no controle. Talvez você também tenha sentido isso. A frustração de tentar manifestar e ver tudo escorrer pelos dedos. A sensação de que, mesmo buscando a luz, algo ainda o âncora na sombra. Joe Dispenza nos lembra que a personalidade cria a realidade. E o que é a personalidade se não um reflexo vibracional do que aprendemos a temer? Quando o medo molda quem somos, ele também molda aquilo que vivemos. Ele se torna um campo eletromagnético, não apenas uma emoção, mas uma frequência que chama, atrai e materializa o que combina com sua informação. E então surge a pergunta que poucos têm coragem de fazer. E se aquilo que você está tentando evitar for exatamente o que sua mente aprendeu a repetir? Não por crueldade, não por punição, mas porque a sua mente acredita que, ao reviver o medo, ela está garantindo sua sobrevivência. A mente não deseja que você seja feliz. Ela deseja que você esteja seguro, mesmo que isso signifique manter você no mesmo lugar de sempre. Hoje, vamos atravessar essa paisagem interior com presença e coragem. Vamos tocar o núcleo desse medo não para eliminá-lo, mas para compreendê-lo. Porque talvez, apenas talvez, ele esteja tentando proteger você do que já passou, e, por isso, impede que o novo chegue. Respire fundo. Permita-se estar aqui. Porque às vezes, a maior transformação começa com a simples decisão de escutar o que você sempre tentou silenciar. E se esse medo for apenas uma semente mal compreendida, esperando ser regada pela luz da consciência, você pode apoiar este projeto de forma 100% gratuita, clicando em inscrever-se, deixando seu like e um comentário. Este simples gesto me diz: isso importa. Continue. Então vai lá, se inscreve agora. Porque tudo muda com uma decisão, e talvez a sua seja hoje. O medo não é inimigo, é um código mal interpretado. Você já se perguntou por que ainda sente medo, mesmo depois de tantas orações, terapias, cursos, retiros? E pior, por que esse medo parece voltar sempre no momento em que você está prestes a dar um passo importante? Para muitas pessoas espirituais, sentir medo se tornou quase um pecado vibracional. A crença silenciosa de que se estou com medo, estou atraindo pior se transforma em culpa, e a culpa, em repressão. Mas e se o medo não for o vilão que você imaginava? E se ele for apenas um mensageiro que nunca foi escutado de verdade? Bruce Lipton explica que o medo ativa o modo de sobrevivência. É como se, ao menor sinal de ameaça, o corpo desligasse as funções de crescimento, expansão e criatividade, para preservar o essencial. É como se a alma colocasse uma armadura emocional, impedindo o florescer. O problema não está no medo em si, está na forma como o interpretamos. Em vez de escutá-lo, lutamos contra ele. Em vez de acolhê-lo, tentamos calá-lo. Em vez de compreendê-lo, o transformamos em um inimigo invisível que espreita cada tentativa de mudança. Talvez seja a hora de mudar esse olhar. Imagine que o medo é como um cão de guarda que viveu anos trancado no quintal, aprendendo a latir para tudo que passa. Ele não sabe que você cresceu. Não sabe que a dor passou. Ele apenas continua cumprindo a missão que foi dada: te proteger do que um dia te feriu. Por isso, ele late. Por isso, ele grita. Por isso, ele não para. Mas isso não significa que ele precisa ser combatido. Significa que ele precisa ser reeducado.
E reeducar o medo é olhar para ele com a mesma compaixão com que se olha uma criança perdida. Eu sei que você está tentando me proteger, mas agora, eu cuido de mim. O medo que retorna é o medo que ainda não foi ouvido. E enquanto ele for tratado como inimigo, continuará se escondendo nas sombras do subconsciente, sabotando seus passos, moldando sua vibração, interferindo em suas escolhas. Mas quando você começa a escutá-lo, não com julgamento, mas com presença, ele se transforma. Ele para de gritar. Ele aprende a confiar. E quando o medo confia em você, é porque você finalmente se lembrou de confiar em si mesmo. 2. Cuidado com o roteiro oculto que roda por trás da sua intenção consciente. A mente consciente afirma com convicção: eu quero prosperar, eu quero um amor verdadeiro, eu quero me curar. Mas por trás dessas afirmações, muitas vezes, há um roteiro oculto, uma espécie de programa emocional silencioso que diz exatamente o oposto. Esse roteiro não é maldade. Ele é lealdade. Lealdade a crenças antigas, a histórias que marcaram, a dores que não foram vistas. Enquanto a intenção vibra numa direção, a programação subconsciente segue na rota de sempre, repetindo experiências que são coerentes com aquilo que, um dia, foi aprendido como verdade. Bruce Lipton descreve esse processo com a precisão de quem entende a alma humana por dentro. Ele diz que nossas crenças inconscientes funcionam como programas de computador. Você pode digitar novos comandos, mas se o sistema operacional estiver corrompido, nada muda. Não importa quantas vezes você repita afirmações positivas. Se, no fundo, a sua vibração emocional diz isso não é seguro, isso não é para mim, isso me afasta de quem eu amo, a vida vai refletir o que está no porão, não o que está na varanda. Imagine alguém que deseja muito prosperar, mas cresceu ouvindo que dinheiro afasta o amor ou que quem tem muito, perde tudo. Mesmo com toda a força da intenção, esse desejo carrega um dilema interno. Prosperar significa correr o risco de perder o afeto, o pertencimento, o senso de segurança emocional. É como pintar uma casa que tem infiltração. A tinta pode até brilhar por alguns dias, mas logo as manchas voltam, o cheiro reaparece e o ambiente se torna insustentável. Porque o problema não está na cor da parede, mas na umidade que ninguém enxergou. Esse roteiro oculto é o que sustenta, sem perceber, padrões de sabotagem, repetições de escassez, rejeições recorrentes. É ele que faz com que, mesmo diante de uma nova oportunidade, o coração aperte. Mesmo diante de um novo amor, a mente duvide. Mesmo diante de um milagre, o corpo não relaxe. E enquanto ele não for ressignificado, toda tentativa de manifestação será apenas mais uma camada de tinta sobre um solo que ainda pede cura. A verdadeira transformação não nasce da insistência cega. Ela nasce da escuta profunda, de reconhecer o que opera nos bastidores da sua vida emocional e de oferecer a esse lugar a chance de ser reescrito, não com frases prontas, mas com presença, acolhimento e coerência vibracional. Porque o universo não responde apenas ao que você diz, ele responde ao que você é enquanto diz. 3. O erro invisível de tentar manifestar a partir da urgência de escapar do medo. Muitas vezes, o desejo mais intenso nasce do lugar mais ferido. Você quer um novo começo, mas o pedido vem carregado de pânico por repetir o passado. Você quer ser amado, mas o desejo pulsa com medo da solidão. Quer prosperar, mas vibra como quem foge da escassez. E sem perceber, aquilo que parecia uma intenção elevada se transforma numa tentativa de fuga emocional. A urgência de mudar se mistura ao medo de continuar, e o que deveria ser manifestação se torna contração. A vibração do medo embala o desejo, e o campo responde não ao que foi pedido, mas ao que foi sentido. Essa é a confusão sutil que tantos vivem. Acreditam estar criando algo novo, mas estão apenas tentando apagar um incêndio interno com a mente em chamas. E quando nada muda, sentem-se culpados, frustrados, sozinhos. Mas a raiz desse ciclo não está na intenção, está na frequência que a sustenta. Bruce Lipton nos lembra que não é suficiente pensar diferente. É preciso vibrar diferente. E para vibrar diferente, é preciso escutar o porquê oculto que embala o desejo. Por que você quer tanto isso? O que você está tentando evitar? O que você ainda não se permitiu sentir? O desejo é apenas metade da equação. A outra metade é a emoção que o carrega. É como enviar uma carta ao universo. Não basta escrever o que se quer, é preciso que o papel esteja limpo, que a tinta esteja firme, que o envelope não esteja rasgado pela pressa de fugir da dor. A mente pode pedir milagre, mas se o corpo vibra desespero, o campo entende confusão.
E o universo não responde à lógica. Ele responde à vibração. Talvez a maior chave esteja justamente aqui. Não é o que você quer, é quem você é enquanto quer. Se você deseja com leveza, o campo recebe harmonia. Se deseja com medo, ele devolve alerta. Não se trata de reprimir o medo, mas de reconhecê-lo antes de transformar o desejo em pedido. Quando a urgência cessa, a criação acontece. Quando a fuga se dissolve, a manifestação floresce. Quando o coração silencia, o universo escuta. 4. Como a dopamina do medo reforça sua própria prisão vibracional. Há algo profundamente irônico no funcionamento do cérebro humano. Ele pode se acostumar até mesmo com aquilo que nos machuca. Pode se viciar em padrões de sofrimento, em ciclos de antecipação negativa, em tramas silenciosas onde tudo parece prestes a dar errado, mesmo quando está tudo bem. Isso não é um defeito. É um mecanismo de proteção que, ao ser repetido por tempo demais, se transforma em prisão química. E quando o corpo se acostuma ao medo, ele o procura, mesmo que em silêncio. Mesmo que a alma peça paz, o corpo busca tensão, porque aprendeu que se antecipar à dor parece mais seguro do que relaxar. A neurociência mostra que o medo libera dopamina, um pico químico associado ao prazer. Mas, nesse caso, o prazer não vem da alegria. Vem da ilusão de controle. O cérebro se sente recompensado por prever o pior, por imaginar cenários catastróficos, por estar sempre em alerta. Como se, ao sofrer antes, ele pudesse evitar sofrer depois. E então, mesmo nos momentos de tranquilidade, algo inquieta. Uma espera silenciosa pelo problema que ainda não chegou. E o que era para ser alívio, vira tensão. O que era para ser paz, vira desconfiança. Quantas vezes você já percebeu que não consegue relaxar mesmo quando tudo está aparentemente em ordem? Quantas vezes sentiu que algo ruim poderia acontecer a qualquer momento, como se a calmaria fosse só o prelúdio da próxima tempestade? Isso não é falta de espiritualidade. É um corpo condicionado. Um sistema que aprendeu a funcionar sob tensão e que estranha a ausência dela. Mas isso pode ser reeducado, não com cobranças, mas com presença. Com pequenos gestos que digam ao corpo, todos os dias: agora é seguro. Agora pode descansar. Agora você não precisa se proteger de tudo. É nessa repetição suave, quase imperceptível, que a cura começa. Nos micromomentos em que você escolhe confiar sem provas. Nos instantes em que você respira fundo sem motivo. Nos segundos em que decide não antecipar o pior, mesmo quando a mente pede. Porque cada ato de confiança é uma nova sinapse. Cada escolha pela paz é um fio que reconstrói a ponte vibracional entre o seu corpo e sua alma. E quando o corpo começa a reconhecer a paz como um estado seguro, a vida se reorganiza para refletir isso. Porque o campo sempre responde àquilo que o corpo acredita ser verdade. 5. Porque a maioria falha ao tentar reprogramar crenças sem alterar o ambiente vibracional. Você já percebeu como é difícil sustentar uma nova crença quando tudo ao redor ainda vibra como o passado? Como repetir frases de poder dentro de um corpo que carrega culpa, medo, urgência, parece inútil? Como visualizar uma vida leve em um quarto onde a energia está pesada, em uma casa que ainda guarda lembranças de dor, em um corpo que ainda vibra como se estivesse em guerra? Não é preguiça. Não é falta de fé. É incoerência vibracional. E a coerência é a base da manifestação. Bruce Lipton nos lembra que o ambiente molda a expressão genética. Mas esse ambiente não é feito apenas de paredes, móveis ou lugares. Ele é feito de frequência, de campo, de energia emocional, de tudo aquilo que rodeia e penetra a nossa vibração. Se o ambiente interno ou externo ainda pulsa ameaça, urgência ou escassez, nenhuma afirmação próspera, nenhuma visualização cria raízes, nenhuma semente floresce em solo ácido. Porque, antes da crença, vem o campo. E se o campo não acolhe, a crença não floresce. Não se trata de fugir dos lugares difíceis, mas de ressignificá-los vibracionalmente. Criar pequenos santuários, espaços, momentos, rituais que sustentem um novo campo. Um canto da casa com luz suave. Uma música que eleve. Um cheiro que acalme. Um gesto que diga: aqui eu posso ser novo. Não é sobre luxo. É sobre coerência. Sobre lembrar ao corpo, com gestos sutis, que ele pode relaxar. Que a ameaça passou. Que agora existe espaço para o novo. E, aos poucos,
O corpo aprende. A mente desacelera. O campo responde. Porque a manifestação não acontece na força da repetição, mas na delicadeza da vibração. Não é o quanto você diz. É onde você diz. É como você se sente enquanto diz. É o ambiente emocional que sustenta cada palavra. Porque a flor não nasce apenas porque a semente é boa. Ela nasce porque o solo está pronto. E sua alma também precisa de solo fértil, feito de presença, paz e permissão para florescer. 6. O fator silencioso que sabota sua frequência. Identificação com a dor como identidade. Há dores que não apenas machucam, elas moldam. Transformam-se em paredes, em espelhos, em escudos. E, sem perceber, vamos nos tornando aquilo que um dia nos feriu. Não por escolha consciente, mas porque, em algum momento, aquela dor nos deu sentido. Nos ofereceu pertencimento. Nos garantiu atenção. Nos fez sentir que, mesmo quebrados, ainda éramos vistos. E então, a dor deixa de ser apenas uma ferida e passa a ser uma identidade. Uma história que contamos para sermos reconhecidos. Um papel que habitamos porque não sabemos mais quem somos fora dele. É por isso que tantos ciclos se repetem. Porque há um apego silencioso ao que nos magoou. Como se, ao soltar aquela dor, corrêssemos o risco de nos tornarmos invisíveis. Ou, pior, de não saber mais quem somos. A mente teme esse vazio. O corpo teme essa ausência. Porque a dor, mesmo sofrida, é conhecida. E o novo, mesmo desejado, é incerto. Então preferimos o conhecido. Preferimos a velha tristeza do que a paz que ainda não sabemos sustentar. E assim, a vibração da dor continua sendo alimentada, não porque queremos sofrer, mas porque aprendemos a sobreviver assim. Mas há um ponto de inflexão. Um momento em que a alma sussurra, e se eu não for mais essa dor? Um instante de silêncio em que uma nova pergunta ecoa, quem sou eu sem essa ferida? É uma pergunta que não traz respostas fáceis. Ela pode provocar tremores, lágrimas, resistência. Porque soltar a dor é como tirar um casaco apertado no frio. Você ainda sente frio antes de se acostumar com a liberdade. Mas essa liberdade existe. Ela não grita. Ela espera. Espera pelo momento em que você decide não ser mais prisioneiro da sua própria história. Desidentificar-se da dor não é negá-la. É honrá-la como parte da sua jornada, mas não como definição do seu ser. É olhar para a ferida com reverência, mas sem permitir que ela dite os próximos passos. Porque você não veio à Terra para ser o que te feriu. Você veio para lembrar quem sempre foi, mesmo sob as cinzas. E a frequência da vida começa a mudar no exato momento em que você permite que sua identidade deixe de ser uma cicatriz e comece a ser uma semente. Uma semente de algo novo. De algo que cresce, quando a dor finalmente para de ser o centro da história. 7. O modelo mental para transmutar o medo em campo de manifestação. E se o medo que você sente não for o fim, mas o início de algo sagrado? E se ele não for um bloqueio, mas uma matéria-prima bruta esperando ser lapidada? Em vez de lutar contra ele, e se você apenas o acolhesse? Porque o medo, quando não é reprimido nem alimentado, pode se tornar ponte. Um portal energético que leva da sobrevivência à criação, da contração à expansão, da sombra ao propósito. Bruce Lipton diz que emoção é energia em movimento. E toda energia, quando aceita, pode ser redirecionada. O medo não precisa ser curado. Ele precisa ser compreendido, nomeado e reconduzido. Há um caminho para isso. Um caminho interno que começa quando você nomeia com precisão o que sente. Não apenas medo, mas que tipo de medo? Medo de ser rejeitado? Medo de perder? Medo de não ser suficiente? Dar nome ao medo é como acender uma lanterna no escuro. A linguagem precisa alterar o padrão neural. O cérebro deixa de interpretar aquilo como caos e começa a reorganizar os fios invisíveis da emoção. A energia começa a se mover com direção. Depois, é preciso sentir. Mas não com a mente. Com o corpo. Sentir sem interpretar, sem resistir, sem contar histórias antigas. Apenas deixar que a vibração atravesse. Porque o corpo sabe metabolizar emoções quando não é interrompido. E nesse espaço de presença, o medo começa a se dissolver. O que antes parecia ameaça se revela como um impulso mal direcionado, um chamado por segurança, por amor, por verdade. Por fim, a energia precisa de um novo destino.
E aí entra o terceiro passo: redirecionar. Transformar o impulso de defesa em criação. Visualizar, com clareza e coerência, o cenário que representa segurança emocional. Visualizar com o coração tranquilo, não com a mente ansiosa. Não como fuga, mas como escolha. Como afirmação de uma nova realidade vibracional. Imagine transformar o medo de ser rejeitado na intenção de se expressar com autenticidade. O que antes era contração vira verdade. O que antes era pânico vira potência. Porque no fundo, todo medo carrega um desejo oculto. Um desejo que só precisa de luz para florescer. O medo é o lado sombrio do seu anseio mais profundo pedindo para ser iluminado. Quando você para de fugir dele e começa a escutá-lo, o campo muda. E a vida começa a responder com a mesma delicadeza com que você decidiu olhar para si. A mente como jardim vibracional, você está regando que sem perceber? Bruce Lipton nos lembra de algo que reverbera como um sussurro da alma. Sua biologia responde ao ambiente que sua mente acredita ser real, mesmo que esse ambiente só exista no passado. E é exatamente isso que aprisiona tantas vidas em ciclos de medo. A mente programada pela dor não reconhece o presente. Ela vive em alerta, mesmo quando o corpo está em paz. Reage ao que já passou, como se ainda estivesse acontecendo. Cria realidades que apenas repetem ecos de antigos vazios. Mas o coração sabe quando chegou a hora de parar de fugir. Greg Braden revela que o campo eletromagnético gerado pelo coração e pelo cérebro influencia diretamente o campo unificado, o campo onde tudo vibra, tudo se conecta, tudo se manifesta. Isso significa que a realidade não nasce apenas do pensamento. Ela nasce da harmonia entre o que se sente e o que se acredita. Nasce da coerência entre o silêncio interior e o pedido vibracional. Nasce da coragem de viver como se já fosse verdade, e não como se ainda fosse ameaça. E então, uma pergunta permanece, suave e incisiva. Você está vivendo como se estivesse fugindo, ou como se estivesse criando? Suas emoções estão construindo refúgios, ou preparando rotas de fuga? Seu corpo está em guerra, ou em entrega? Porque a realidade que você experimenta não é apenas resultado de escolhas conscientes. É consequência das vibrações que você alimenta, dia após dia, pensamento após pensamento, medo após medo, ou fé após fé. Este é um convite, um chamado interior para substituir o radar do medo pela bússola da intenção. Para sair do território da sobrevivência emocional e entrar no campo da criação consciente. Para lembrar que você não é o que te feriu. Você é o espaço onde a cura acontece. Não precisa entender tudo agora, nem sentir tudo de uma vez. Só precisa dar espaço para que algo novo cresça. Porque, no fundo, a mente é um jardim bioelétrico. E tudo que você pensa, sente e espera, cresce. A pergunta é: o que está crescendo em você agora? E será que aquilo que você cultiva ainda representa quem você é? Talvez seja a hora de olhar para dentro com a ternura de quem olha a terra antes da semeadura. Sentir o solo, honrar o tempo, confiar no invisível. Porque a semente já está em você. E o campo está pronto para florescer. Clique no like se algo no vídeo tocou em você. Inscreva-se agora. É de graça para você, mas significa tudo para este canal. Comenta aqui embaixo qual foi o maior insight que você teve nessa conversa. Seu apoio ajuda essa mensagem a chegar em quem mais precisa e me diz que, juntos, estamos construindo algo real.